Oi, gente. Então, hoje eu vou falar sobre a Elizabeth I, o final do governo dela. Na última aula a gente falou sobre ela chegando ao trono e agora vamos falar desses últimos anos. São inúmeros os retratos que nós temos da Elizabeth. Vou mostrar aqui alguns para vocês. Que eu peguei alguns, fiz uma montagem aqui de alguns. Você tem aqui a Bette Davis, você tem aqui a Judi Dench, Kate Blanchett, aqui é a Elizabeth Real, mais duas outras atrizes, que eu não sei o nome, enfim, mas são inúmeros ah, filmes e minisséries, e, enfim, que tratam de Elizabeth. Aqui a gente tem alguns, tem com a Kate Blanchett dois filmes, Elizabeth, que é o início do reinado dela, e depois esse aqui, Elizabeth, os anos dourados, os anos de ouro, né? O reinado dela foram 44 anos, então foi um reinado muito longo, muito mais longo que o do pai dela e muito mais longo do que os dois irmãos, do que o Eduardo, que ficou 5 anos, e do que a Mary, que foi a primeira rainha mulher e que ficou apenas 5 anos. E a Mary fez assim o despropósito de se casar um ano depois que ela subiu ao trono, ela se casa com o rei da Espanha, o Filipe II, e isso diminuiu a popularidade da Mary imensamente, porque a Mary era querida antes disso e depois deixa de ser querida. Elizabeth não, ela tomou outro caminho, ela tem que forjar uma identidade como rainha, uma rainha mulher, né? A primeira que subiu ao trono foi a Mary, ela é a segunda, mas ela fica 45 anos no trono. Então, realmente, a Elizabeth, ela forja uma identidade, ela tem que forjar também um modo de governar. Só que, comentando brevemente, aqui também temos a Helen Mirren com o Jeremy Irons, que fizeram uma minissérie maravilhosa. Não sei se são 2 ou 4 capítulos, enfim, essa eu recomendo vivamente para vocês. Mas como eu ia dizendo, a Elizabeth ela tem que forjar uma identidade como governante e uma estratégia de governo num mundo que era patriarcal, não é? E que identidade vai ser essa? A identidade que a Elizabeth vai forjar é a identidade da rainha virgem, da mãe dos súditos, e ela vai usar tanto o figurino, os vestidos dela, quanto os retratos, são inúmeros retratos pintados, os quadros, né? Quanto também ela vai fazer diversas, em inglês se chama progress, em português a gente traduz por desfile ou procissão, mas enfim, diversas excursões, tanto pelo interior do país, visitando nobres, e, enfim, os nobres nem tinham tanta vontade assim de receber uma rainha ou um rei, porque eles gastavam, um rei e uma rainha iam para a casa de um nobre sem ter uma entourage em torno. Então eram 300, 500 cortesãos juntos ao rei ou à rainha, né? Acompanhando o rei e a rainha. Portanto, isso era uma despesa considerável para os nobres que recebiam a realeza. Mas Elizabeth faz algumas dessas viagens, arruinando no caminho alguns nobres que têm que recebê-la. Enfim, mas então isso tudo, tanto esses cortejos reais pelo interior do país, quanto os retratos, quanto os vestidos de Elizabeth, servem para forjar uma identidade dessa rainha, que é uma novidade na história da Inglaterra. Bom, e como é que ela vai forjar também um modo, uma estratégia de governo? Como é que ela vai fazer isso no mundo patriarcal? Primeira coisa, ela se cerca de conselheiros e, diferentemente do pai dela, do Henrique VIII, que ele tinha conselheiros, mas quando por alguma razão um conselheiro o desagradava, era corte-lhe a cabeça. Assim foi com o Thomas Cromwell, assim foi com antes dele o cardeal Thomas Wolsey e também com Thomas More. Então você tem pelo menos 3 homens muito próximos ao Henrique VIII que acabaram mortos.
Na verdade, o cardeal Wolsey não chega a ser condenado à morte porque ele morre um dia antes de chegar a Londres, onde ele seria condenado à morte. Então, ele foi salvo pelo gongo, mas acabou morrendo um dia antes, né? Agora, o Thomas Cromwell e o Thomas More são decapitados. E esses são apenas dois dos conselheiros mais próximos do Henrique. Tem, se a gente for voltar na história, na aula do Henrique VIII, foram muitos, além das próprias mulheres, duas das mulheres, né? Tanto a Ana Bolena quanto a Catarina Howard, que era prima da Ana Bolena, foram decapitadas. Agora, com a Elizabeth, ao contrário, ela governa por 45 anos e ela mantém os conselheiros, ela mantém fixo aquele conselho, se cerca de conselheiros extremamente competentes, um dos quais é o William Cecil, e ele é tão competente e permanece com a Elizabeth o tempo todo do governo dela, que ele vai deixar o filho, ele envelhece e aí morre, Elizabeth vai visitá-lo na sua casa, inclusive há uma história de que ela teria até dado uma sopa, enfim, ajudado a alimentar o conselheiro ali, mas enfim, esse é um conselheiro que fica a vida inteira e depois deixa o filho para aconselhá-la, para ajudá-la no governo. E é esse filho do William Cecil, que é o Robert Cecil, que fará essa transição do governo de Elizabeth para o governo de seu sucessor, o Jaime I da Inglaterra, Jaime VI da Escócia. Então, voltando aqui um pouquinho. A Elizabeth, ela forja a identidade dela como governante, por meio dos vestidos, por meio dos quadros e nessas aparições em que ela fazia excursões pelo interior do país. Ela, vamos dizer, cria uma estratégia de governo como cercando-se de conselheiros que permanecem fiéis a ela e com ela durante 44 anos de governo, exceto se eles são levados antes pela morte, né? Ela não ordena a morte de ninguém, ela mantém aqueles conselheiros. Além disso, a corte dela, ela tem embaixadores, ela agrega à corte dela mercadores estrangeiros e piratas. Daí vem o primeiro que a gente vai comentar brevemente, que é o Water Rally. Mas tem dois grandes, vamos dizer, piratas, né, navegadores, que acompanham a Elizabeth, que é o Francis Drake e o Francis Drake e o Walter Raleigh, que a gente vai falar hoje aqui rapidamente do Walter Raleigh. Em termos de proteção, ela tem o Sir Francis Walsingham, que é o chefe do serviço secreto de Elizabeth. Qual é o resultado? O resultado é extremamente positivo. O resultado é que, cercando-se de bons conselheiros, cercando-se de embaixadores, mercadores, uma corte em que circulam os estrangeiros e também com a ajuda do butim desses piratas, que é o Drake e o Raleigh principalmente, Elizabeth consegue recuperar as finanças do país. Londres cresce, a economia cresce, são muitas mercadorias, o comércio cresce, as navegações explorando o comércio internacional, ascensão da classe média, e o que interessa também para a gente, um enorme desenvolvimento artístico e cultural, principalmente aonde? No teatro, né? Essa é a época de Shakespeare, mas também na música, também na pintura, na literatura. Então, esse é um momento de grande glória para a Inglaterra, quando a língua também, a língua inglesa, soa bem aos ouvidos dos ingleses, ela também é celebrada com poetas, com escritores, enfim, então é uma época de ouro, por isso que se chama o filme com a Kate Blanchett, a segunda parte, Elizabeth, a época de ouro. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do Francis Drake, do Walter Raleigh. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem. Ele é um dos favoritos da Elizabeth, o Walter Raleigh. E se a gente pensar no Walter Raleigh, ele também é um mito para a Inglaterra, porque ele é bonito. Aqui a gente tem uma imagem dele de época, tá? Olha como ele era bonito. É um belíssimo homem, é um poeta glorioso, é um navegador incrível e é pirata, né?
e ele acaba sendo prisioneiro político na época do Jaime. A Elizabeth também o aprisiona na torre, mas porque o Walter Raleigh se casa sem a permissão expressa dela com uma de suas damas de companhia. E aí ele e a dama de companhia, Elizabeth Throckmorton, acabam ficando algum tempo na Torre de Londres. Mas depois ela libera os dois. Agora, no reinado do Jaime, aí sim ele vira mártir político, porque ele é preso, depois ele é solto, depois ele volta para a cadeia e morre, né? Agora, o Raleigh é essa epítome do homem da Renascença, porque ele tem essas várias facetas. Ele é o escritor, é o navegador, é o homem da ciência, é o homem da sensibilidade refinada, é o homem que conquista os mares, aventureiro, é o homem ambicioso que sobe, que tem ascensão social. Então, além de tudo, muito bonito. Aqui a gente tem um livro sobre o Walter Raleigh chamado The Favourite, e aqui, nessas 3 imagens que eu vou mostrar, vocês vejam a rainha, o Raleigh aqui, e aqui o manto do Raleigh para a rainha pisar, provavelmente aqui numa poça de lama. Olhem essas 2 outras imagens aqui, são apenas ilustrações, não é? Mas sempre isso aqui. E acontece o seguinte, até pouco tempo achava-se que esse episódio tinha sido inventado, parte da mitologia do Raleigh, mas não, isso de fato aconteceu. Um livro recente nos conta que de fato esse episódio aconteceu. Então ele de fato, para se chegar a Rainha Elizabeth, mostrar o quanto ele era, vamos dizer, leal e o quanto ele era não é bem apaixonado, mas o quanto a rainha era cultuada por ele, ele joga o manto de uma fazenda, de um tecido caríssimo no chão, para que ela não molhe seus pés e passe pelo manto dele, né? Que a gente tem. Queria mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês.